Glória a Deus. Pode adorar, mano. Fique tranquilo, fique à vontade. Aleluia. Deus está nesse lugar. Por isso essa alegria, a presença dele aqui. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Meus amados, meus irmãos, esse texto sagrado, mais precisamente no dia 27 de novembro de 2017, foi uma segunda-feira, nós estivemos meditando sobre ele aqui. 2017, glória a Deus. E hoje voltamos lendo mais uma vez essa passagem bíblica. Deus retornou ela ao meu coração. Certamente alguém aqui precisa ouvir esta palavra. Eu preciso ouvir. A primeira pessoa com quem Deus fala é comigo. Quando Ele vai falar com você através de mim, é que Ele já falou comigo primeiro. E Ele continua falando enquanto eu falo. Muitas frases, muitos textos que a gente recita aqui, e muito do que a gente diz aqui, não estava programado. Simplesmente o Espírito Santo, Ele derrama a palavra e ela sai, e às vezes até a gente que está aqui fica assim: mas meu Deus, eu nem sabia disso, como eu disse isso? Porque na verdade não fui eu quem disse, foi Ele quem disse através de nós. Meus amados, o que a gente pergunta aqui nesse texto sagrado, aqui merece um porquê, daquele porquê separado, bem grande. Porque Simeão conheceu o Senhor. Ele não era um homem, era apenas uma criança. Não veio de um palácio, não entrou no templo em uma, sei lá como é que chama essa coisa de carregar a criança, em um porta-bebê, como é isso aí? É um bebê conforto, folheado a ouro. Não, ele foi trazido por um casal de pessoas do interior do país, lá da Galileia, pessoas camponeses, entraram no templo com aquela criança. Eu creio que não foi só aquela criança que foi trazida aquele dia. Quem sabe muitas outras vieram antes dela. E em nenhum momento, enquanto apresentava as outras crianças, o sacerdote Simeão disse o que disse quando recebeu o menino Jesus em seus braços. Por quê? Essa é a grande pergunta.
Porque se nós acompanharmos a história de Jesus, a vida dele, o seu ministério, a maioria das pessoas com quem ele esteve, conversou com ele, ouviu a sua voz, algumas pessoas até se admiravam da sabedoria dele, mas a maioria não o reconheceram, não viram nele o Cristo, o Salvador, embora os sacerdotes, todos os sábados, nas sinagogas e no templo, falassem da vinda do Messias prometido. Eles pregavam sobre isso, eles falavam sobre a vinda do Messias. É certo que os profetas nos dizem que Jesus chegou. Os profetas estavam calados há cerca de 400 anos. Havia um silêncio profético acerca do Messias. O profeta Isaías profetizou acerca dele 700 anos antes dele vir ao mundo. Depois outros profetas deram algumas pinceladas, como o profeta Zacarias e outros. Mas nos dias em que Jesus chegou, já faziam cerca de 400 anos que nenhum profeta se levantava em Israel para profetizar, para falar em nome de Deus, muito menos para anunciar o nascimento do Messias. Tudo o que eles ouviam era o que os sacerdotes falavam na lei de Moisés, que Moisés disse: olha, Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim, a ele dai ouvidos. Era tudo o que eles ouviam. Por isso, a maioria das pessoas já não estavam tão motivadas a esperar a vinda do Messias. Mas ele já estava no meio deles, mas não era reconhecido. Nem os seus irmãos. A Bíblia diz que os irmãos de Jesus, nem eles acreditavam nele, não acreditavam que ele fosse verdadeiramente o Messias, mesmo a sua mãe contando a história do seu nascimento. Mesmo assim, a incredulidade era forte no coração das pessoas. Ele esteve com os doutores da lei, lá no templo, depois da Páscoa, numa reunião, onde eles falavam das Escrituras, os doutores que esmiuçavam as Escrituras naqueles dias, e apareceu aquele menino no meio deles, que os interrogava, respondia às suas interrogações, mas eles não conseguiam ver. Parece que os seus olhos estavam fechados, os seus ouvidos agravados, eles não conseguiam compreender. Se admiravam, diziam: menino, aonde é que você achou tanta sabedoria? E ele respondeu, ele disse: a sabedoria que eu vos prego não é minha, a sabedoria que eu vos ensino, eu recebo do meu Pai que está no céu. E assim mesmo, eles não o reconheciam. Aleluia. 33 anos e alguns meses, Jesus esteve entre eles, e eles não conheciam, conseguiam reconhecer naquele Galileu, naquele homem de palavras mansas, de palavras que convenciam, de palavras que atraíam as multidões. Os inimigos dele, mesmo inimigo, queriam ouvi-lo, porque era bom ouvi-lo. Ele tinha umas palavras de graça, de sabedoria, palavra que entrava na alma das pessoas, mas mesmo assim não era reconhecido como Salvador da humanidade. Esteve no meio das multidões, e as multidões não o reconheciam. Ele alimentava as multidões, multiplicava pães e peixe. Quantas vezes aquela multidão foi alimentada por ele, mas elas viam nele apenas um profeta. Eles apenas acreditavam que
que depois de 400 anos Deus havia levantado agora um novo profeta. Não passava disso. Mas Jesus não é só profeta. Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do mundo. Que você queira ou não, Ele é o Salvador da humanidade. Embora a humanidade ainda não o reconheça, mas graças a Deus, que algumas pessoas, e eu estou entre esses algumas, que acreditam verazmente que Ele é o Salvador do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele esteve junto do sumo, imagine, mano, o sumo sacerdote, ele tinha obrigação, era obrigação moral, espiritual, sei lá do que, todas as obrigações em todas as áreas. Aquele homem tinha obrigação de reconhecer Jesus, até porque ele era um dos anunciadores. Ele dizia, ele pregava, ele ensinava no templo, na sinagoga, que o Messias viria. Mas sabe, eles estavam esperando o Messias que viesse montado num cavalo branco, o Messias que nascesse no palácio de Herodes, ou no palácio de Roma, sei lá onde. Eles esperavam um Messias poderoso, um Messias orgulhoso, um Messias que viesse para romper com os grilhões de Roma sobre o seu povo. Jesus não veio contra os grilhões de Roma, ele veio contra os grilhões de Satanás. Ele veio quebrar as cadeias do pecado que prendem não o corpo, mas a alma dos homens. Aleluia. O reino estava presente entre eles, mas eles não conseguiam reconhecê-lo. Bendito seja o nome do Senhor. As multidões seguiam-no, andavam com ele, acompanhavam, viam os milagres acontecendo. Muitos da multidão eram beneficiados com os seus milagres, com as suas maravilhas. Quantos mortos ressuscitaram, aleluia. Quantos cegos abriram os seus olhos, quantos paralíticos andaram, quantos coxos caminharam, quantos leprosos limpos. Mas nem assim ele era reconhecido entre o povo. É por isso, amado, que muitas pessoas acham que o fato de não acontecer muitos milagres, é por isso que as pessoas não se convertem. Não, mano. Nunca houve tantos milagres quanto houve no ministério de Jesus, e as pessoas não se converteram. Aleluia. Porque para se converter não é receber milagre no corpo, é receber o milagre da alma. E só recebe o milagre da alma através da fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Eles não conseguiam enxergar nele. Era pequeno demais, era rústico, não tinha a pele limpa, não tinha as unhas feitas, não, as suas unhas eram machucadas com o martelo da carpintaria, os seus dedos eram cheios de nódoas, os seus pés cheios de calos. Não dava para enxergar atrás daquela pele grossa, aquele homem rústico do sertão. Não dava para enxergar nele um Salvador, a menos que o Espírito Santo revelasse. Bendito seja o nome do Senhor. Não dava, eles viam nele, achavam lindas suas pregações, mas olhavam descalço, calçado nessa sandália, nessas alpargatas velhas, rústicas. Não pode ser ele. Não dá. Roupa simples, uma túnica feita de um tecido só, uma costura só. Não dá. Sem enfeites, sem parecer, sem formosura, como de uma terra seca. Não víamos nele formosura alguma. Não dá para receber um homem assim, para ser o Salvador da humanidade. Aí a Bíblia diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Por que não receberam? Porque não reconheceram.
eles não reconheceram o Cristo. Eles viram. Jesus aceitou, amado, até ser entrevistado. Imagine Jesus sendo entrevistado por um mestre de Israel. Um mestre de Israel lhe procurou no meio da noite. Ele se achava tão importante para falar com aquele galileu. Disse: eu não vou falar com ele para as pessoas me virem com esse homem. Não, eu vou de noite. Ele tem uma coisa assim maravilhosa que eu não consigo descobrir o que é. E eu preciso falar com ele. Mas foi de noite. E Senhor, eu vejo, até onde ele conseguiu ver, eu vejo que tu és mestre. Só isso nos salva, mano. Ninguém será salvo em reconhecer Jesus como mestre. Existem muitos mestres, se bem que não há mestre como ele. Mas não era só a sua capacidade de ensinar que salva o homem. Não, era preciso crer nele como sendo ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Vejo que és mestre em Israel, mestre vindo de Deus. Olha, mano, até onde ele foi. Por isso que Jesus disse assim: olha, vocês não estão longe. Vocês não estão longe da salvação, estão perto. Quase. Vejo que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Mas ali não era assim. Não era Deus estar com ele. Ele é Deus. Não é reconhecer que Deus estava com ele, é reconhecer que ele é Deus em si mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus tentou, bem que ele tentou esclarecer: olha, você precisa nascer de novo, porque se não nascer de novo, nem vê o reino do céu. O homem era tão materialista, tão ciência pura, era só ciência. Diz: como pode um homem nascer sendo velho? Poderia porventura entrar de novo no ventre materno e nascer segunda vez? Jesus olhava para ele assim: isso aí não tem jeito mesmo. Olha, camarada, quem nasce da carne é carne. Agora, quem nasce do Espírito é Espírito. Por isso é necessário que você nasça de novo. Nicodemo saiu de lá perturbado, mas não conseguiu ver nele o Salvador. Viu o mestre ilustre, o mestre mais sábio do que ele, que ele disse: ninguém faz o que tu fazes, mas não conseguiu ver nele o Salvador da humanidade. A multidão que tantas vezes comeu os pães que ele multiplicou, viu ele sendo colocado na cruz, e aquela multidão infame, que tanto foi alimentada por ele, abençoada por ele, agora dizia: crucifica-o, crucifica-o. Por que dizia? Porque não o reconheceram como sendo ele o Cristo. Aleluia. Ninguém consegue enxergá-lo como o Salvador, se não for iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Se você hoje reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é porque o Espírito Santo de Deus trabalhou na tua mente e no teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Pedro, uma vez, sem querer, sem entender, Jesus questionou: o que diz os homens ser o Filho do Homem? Um dizia é profeta, outro é não sei o que, ensinador. E ele disse: e vós, o que eu sou para vocês? Naquela hora, Pedro recebeu a iluminação do céu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas esse mesmo Pedro, que disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, negou ele, lá na casa de Caifás. Por que negou? Porque na verdade ele disse aquilo iluminado pelo Espírito Santo, mas ele mesmo em si não o reconhecia como sendo ele o Salvador. Quando ele deu ordem ao vento e ao mar para que se aquietasse, Pedro estava no barco. Eles estavam lá, os mais aproximados estavam lá,
Mas eles disseram: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Não sabiam, não era para perguntar assim, mano. Eles tinham que saber que ele é o Salvador, que ele é Deus. Mas eles não sabiam, eles não conseguiam ver. Bendito seja o nome do Senhor. Aí você pergunta: então vem de novo o porquêzão separado. Por quê? Simeão conheceu que ele é o Salvador. Primeiro, Simeão conheceu, a Bíblia diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este homem era, primeiro, justo. Aleluia. Simeão era justo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tinha nele esse senso de justiça. Bem-aventurado, Jesus disse em Mateus 5, aquele que tem fome e sede de justiça, porque deles é o reino do céu. E Simeão era um homem justo. É o texto que diz: ele era justo, temente a Deus. Temente a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio, a fonte da sabedoria. Quem teme a Deus sabe. Quem teme a Deus é sábio. Bendito seja o nome do Senhor. E ele vivia no mesmo tempo dos sacerdotes. Ele era sacerdote com eles. Porém, ele era diferente. Aleluia. Ele era diferente. Ele estava, como a gente diz, de bituca, olhando os sinais. Aleluia. Embora os profetas se calassem, mas ele tinha nas mãos as Escrituras e tinha a visitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo estava sobre ele. Amados, você e eu temos muito mais razão de reconhecer Jesus, porque o Espírito Santo estava sobre Simeão, e o Espírito Santo está em você. Aleluia. Ele não está sobre você, ele está em você. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos mais motivos para reconhecê-lo. Ele era justo, temente a Deus. Aleluia. Justo e temia a Deus. Reverenciava ao Senhor. Ele não ia para o templo apenas por uma liturgia, para cumprir um protocolo, não. Ele ia para o templo para adorar a Deus. Ele entrava no templo, mas ele levava para o templo o coração. Você sabia que muitas pessoas vêm para a igreja e deixam o coração em casa? Porque o nosso coração, ele está aonde estiver. Aquilo que para nós é importante, que chamamos de tesouro. Aleluia. Muitas pessoas não conseguem trazer o coração para o templo, porque eles têm tesouros de mais importante em casa. Eles não conseguem trazer o coração fica lá. O coração fica lá fora. O coração fica nas empresas. O coração fica no emprego bem remunerado. O coração fica, sei lá, nas pessoas, nos políticos, nas pessoas importantes. Ele entra aqui só o corpo. Mas Simeão, ele era temente a Deus. Aleluia, temente a Deus. E ele ia com o coração todo para a casa de Deus. Ele ia para lá. Ele não ia só para cumprir um ritual, o horário dele, não. Não era só para cumprir a vez dele no tempo, não. Ele ia, porque ele ia para adorar a Deus, se prostrar diante de Deus. Ele tinha um temor a Deus. Não era medo, não. Temor aqui é respeito. Tem pessoas que não respeitam a Deus, nem quando está na sua casa, mano. Fica na casa de Deus, fazendo tudo o que faz em casa. Na casa de Deus, o camarada come chiclete, come biscoito, bolacha, cospe, faz tudo. Não respeita, é falta de temor a Deus. Entra de qualquer jeito, não se ajoelha, não ora, não se reverencia.
a presença do dono da casa. Ele é teu pai, mas ele é Deus. Ele não deixa de ser Deus por ser teu pai. E você não é Deus, é filho de Deus, mas não é Deus. Não somos pequenos deuses, não. Somos pobres mortais, a quem Deus ama. E é exatamente por causa desse amor que nós deveríamos honrá-lo com todo o nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Temente a Deus. Terceiro, esperando. Ele esperava a consolação de Israel. Aleluia. Ele estava esperando a vinda de Jesus. Isso diz alguma coisa para você? Simeão reconheceu Jesus porque estava esperando ele. Apesar de ninguém estar mais falando sobre a sua vinda, apesar de não ter mais profeta profetizando sobre a sua vinda, ele guardou no coração as palavras do profeta Isaías e do profeta Zacarias e de outros profetas, ainda queimavam no coração de Simeão. Ele estava aguardando a vinda de Jesus. E muitas pessoas hoje, que andam no meio da multidão, mas não estão esperando a segunda vinda de Jesus. E você sabia que da mesma forma como Jesus veio a primeira vez e não foi reconhecido por boa parte das pessoas, na segunda vinda não será diferente. Só verão a Jesus aqueles que o estiverem esperando. Se você não estiver esperando, não se assuste, não precisa, fica tranquilo. Você não vai ver, não verá a Ele na sua vinda. Ele vai vir, vai levar aqueles que estão esperando e aqueles que estão apenas no meio da multidão, mas não estão esperando a sua volta. Esses não o verão, sentirão a falta de ente querido, de pessoas importantes para você. Quem sabe um filhinho, uma filhinha, quem sabe um parente, o pai, a mãe, quem sabe alguém da sua família desapareceu, sumiu naquele dia, de repente, ele simplesmente desapareceu, mas você não sabe, não viu quem o levou. Por que não viu? Porque não estava esperando. Bendito seja o nome do Senhor. Nós, o povo de hoje, corre o mesmo risco do povo de Israel daqueles dias. Jesus chegou, esteve com eles, e eles não o reconheceram como Salvador, porque não estavam esperando. Mas eu creio que aqueles que estão aqui, e alguns dos que estão em casa, estão esperando, estão dizendo, não só esperando, mas almejando e dizendo: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor. Só o verão, só o reconhecerão aqueles que desejam no coração a sua vinda. É preciso desejar a vinda dele para poder reconhecê-lo na sua vinda. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sei que muitas pessoas olham e olham, essa igreja deve ser muito antiga, pregando vinda de Jesus, falando sobre arrebatamento. Ô pastorzinho quadrado, pois que eu seja quadrado, comprido, eu só não quero ser condenado ao inferno. Isso não, eu quero ir para o céu, quadrado ou redondo, mas vamos para o céu. Estamos esperando Jesus, ele vai voltar. Por que Simeão reconheceu? Primeiro, ele era temente a Deus. Segundo, era justo e esperava a consolação de Israel. Quarto, o Espírito Santo não estava nele, porque naqueles dias o Espírito Santo ainda não tinha a liberdade de estar em ninguém, mas o Espírito Santo estava sobre ele. Aleluia.
não estava nele, mas estava sobre ele. Ele tinha guarda, ele tinha proteção, aleluia. Ele tinha a direção do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele não entristeceu o Espírito Santo, não. O Espírito Santo estava sobre ele. E diz ainda que ele se deixava guiar pelo Espírito. Mesmo o Espírito estando só sobre ele, igual ele pairava sobre as águas, lá no princípio da criação, ele pairava sobre o sacerdote Simeão. E mesmo assim, só na sua sombra, Simeão se deixava guiar, se deixava dirigir pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que ele foi ao templo, como? Olha o texto, mano. E pelo Espírito foi ao templo. Ele não foi para o templo porque era a hora da oração. Ele não foi para o templo porque muita gente estava aí naquele horário. Ele foi para o templo guiado, dirigido, orientado, levado pelo Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Foi assim que ele foi ao templo, conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer conduzir a nós, ele quer conduzir você, ele quer nos conduzir sempre à presença do Pai. É uma luta do Espírito Santo nos levar à presença do Pai, para que nós o adoremos em espírito e em verdade, e a gente fica reagindo, aleluia, endurecendo o cangote, querendo fazer aquilo que nos dá na teia. Não, é preciso que, tendo já a presença do Espírito Santo, nós nos deixemos ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, naquele dia, quem sabe, Simeão nem estivesse assim pensando em ir ao templo, mas o Espírito Santo o moveu, o Espírito Santo o dirigiu. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui essa noite não se programaram hoje para estar aqui, não fizeram um projeto assim, não, hoje eu vou para o templo, porque se fizer o projeto vem. Mas alguns aqui não fizeram o projeto, mas já em cima da hora, como a gente diz, em cima da hora, aquela coisa que não te deixou, você disse, não, eu não posso ficar. Você viu alguém passando para o templo, e você disse, não, eu preciso, se eu ficar, alguém vai me dizer, o culto foi bom, não, eu vou. Aí você veio. Alguém veio para o culto aqui nessa noite movido por este sentimento. Não é só sentimento, era o Espírito Santo querendo que você viesse, para que você ouvisse essa palavra esta noite e você fosse despertado para aguardar a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o alvo desta palavra esta noite é despertar você a aguardar a vinda de Jesus. Porque Simeão, ele só se deu bem porque ele aguardava, mano. Ele estava esperando. Quem sabe toda criança que ele pegava no colo, ele olhava para ela com a esperança de ser aquela o Messias. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha revelado para ele, revelou para ele que ele não morreria. Ó Simeão, tu não vai morrer antes que os teus olhos vejam o Salvador. Você vai enxergar o Messias. Mas quem sabe ele pensou que fosse enxergar o Messias pregando, enxergar o Messias aí libertando o povo de Israel. Ele nunca pensou, talvez nunca imaginou, de receber o Messias nos braços. Aleluia. Deus sempre faz mais do que a gente espera. Ele faz mais do que você aguarda, faz mais do que você pede. Ele disse assim, não morreria sem antes ver o Salvador de Israel. Ver,
Mas aqui ele não fez só ver, ele teve ele em seus braços. Poucas pessoas além da sua mãe, poucas pessoas além da sua mãe, teve Jesus nos braços. Aleluia. Mas Simeão teve o privilégio. E quando ele olhou o menino, não sei se o menino sorriu para ele, eu não sei o que ele viu, mas ele viu algo ali. O Espírito Santo que estava sobre ele revelou, disse: é este aí, este é o rapaz de que eu te falei, este é o homem de que eu te falei, este é o homem que você não morreria antes de vê-lo. Quando ele enxerga, ele ora, ele louva a Deus, diz: Senhor, agora pode me despedir em paz. Me despede em paz. Ele estava dizendo o quê? Se eu morrer agora, eu morro em paz. Aleluia. Porque os meus olhos viram a tua salvação. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os meus olhos viram a tua salvação. O segredo, amados, é ter essa amizade com o Espírito Santo. Não perca essa aliança com Ele. Não perca essa amizade com Ele, porque é Ele que vai te dar o toque na hora do arrebatamento. É Ele que vai dar o toque em você, para que você perceba. Bendito seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo. Não perca com Ele esse contato, essa amizade, esse relacionamento profundo com o Espírito Santo. Não perca isso. Não perca isso. Olha que Simeão não viveu os nossos dias. Ele viveu dias muito mais difíceis do que os nossos, mano. Porque ele não tinha o que nós temos, não. Ele não tinha pregadores pregando a respeito da vinda de Jesus. Ele não tinha uma Bíblia completa como nós temos. Ele só tinha, praticamente, só tinha o Antigo Testamento. Era tudo que ele tinha, era a lei. Aleluia. E a palavra dos profetas que tinham falado há centenas de anos antes. Nenhum profeta novo. Ele não viveu nos dias dos profetas, não. Não. Aleluia. O primeiro profeta que se manifestou depois que Jesus veio foi João Batista. Aleluia. Quando João Batista apareceu anunciando o Salvador já estava presente. Ele anunciou uma pessoa que já estava lá. Ele anunciava um Jesus que já estava beirando os 30 anos de idade, quando João Batista saiu anunciando. E quando Jesus aparece, que ele vai, declara verazmente: eis aí, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é este aí. Mesmo assim, as pessoas não creram. Mesmo assim, João Batista dizendo para eles: é esse aí, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mesmo assim, eles não conseguiram crer. Aleluia. E às vezes você fica assim imaginando: ô povo ruim. Não, amado. Eles não eram mais ruins do que eu, nem do que você. Nós somos iguais. O que acontece, aleluia, é que Deus estava olhando para você. Ele estava olhando para nós. Aleluia. Ele estava olhando para nós. A rejeição deles foi a nossa salvação. Foi causa de nossa salvação. Veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram, não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Nós fomos feitos filhos de Deus. Aleluia. Não nascemos filhos de Deus, não. Nós estávamos condenados ao inferno. Não tinha para onde ir. Condenados ao inferno, sem reserva. Não passava nem no purgatório, até porque não existe. Direto ao inferno. Mas porque eles rejeitaram, aí foi dado àqueles que creem, foi dado a estes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos feitos, não nascemos filhos de Deus,
nós somos feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo, quando ele fala da sua coroa, daquilo que ele conseguia enxergar, após a guilhotina ultrapassar o seu pescoço, ele escreve, antes, uns dias, ele escreve a Timóteo: Timóteo, eu já estou sendo oferecido como libação. O dia da minha partida está próximo, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. E desde agora me está reservada a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Aí ele diz assim: e não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Bendito seja o nome do Senhor. Os que amam a vinda de Jesus são as pessoas que serão arrebatadas no dia da sua vinda. Jesus vai voltar, amados. Jesus vai voltar. Era para a gente terminar todo o culto com esta frase: Jesus vai voltar. O crente não pode sair da igreja só com aquela frase: Jesus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Amados, isso aqui engana muita gente. Faz muita gente mergulhar no pecado. Faz muita gente achar que está tudo bem. Se Ele vai me abençoar, então é porque está tudo certo. Não, Senhor! Não se engane. Bênção material não é salvação. Não é salvação. Ele pode abençoar você com bênçãos materiais e essa pessoa ir para o inferno com a bênção material e tudo. Não se engane. A frase que você deve deixar ecoando na sua mente, quando você sair daquela porta para fora, é: Jesus vai voltar. O arrebatamento vai acontecer. Jesus está voltando. Esta é a frase que a igreja tem que recitar. Jesus está voltando. Porque quando a gente diz Jesus está voltando, a tendência é um preparo oportuno. É só você lembrar da sua casa, mano. Em casa, quem sabe você é filho único. Eu sou filho, irmão de mais 11. Lá em casa era 12. Eram 12, nasceram 12 lá em casa. Estava todo mundo aí bagunçando, as coisas tudo de cabeça para cima, ou cabeça para baixo. Mas quando alguém dizia assim: lá vem teu pai, ei Jesus, em meio minuto, pastor Josué, a gente arrumava as coisas tudo, até porque não tinha muita coisa mesmo para arrumar. Em meio minuto, atrapava as redes, pegava as redinhas tudinho e pendurava tudinho. Era tudo que tinha para arrumar, eram as redes armadas no meio da casa. Mas a gente arrumava tudo. Por quê? Porque alguém disse: teu pai está chegando. Teu pai está chegando, pois Jesus está voltando. Arruma as coisas, arruma as coisas, arruma as tuas coisas, arruma as coisas, arruma, fica de pé, arrume as coisas, arrume a tua vida, arrume a tua vida, arrume a tua história, arrume a tua casa, arrume a tua família. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E é preciso que eu e você estejamos aguardando a sua vinda.